Nos últimos anos, a Grécia tem sido o palco de uma série de desafios econômicos que têm abalado as bases da sua estabilidade financeira. O país, que ostenta uma população pequena, de apenas 10 milhões de habitantes, hoje está virando um grande buraco de miséria. As consequências são significativas, tanto para a região quanto para o mundo. Hoje, a Grécia está à beira de um grande colapso iminente. A crise demográfica é uma das principais causas do seu colapso. Mas como? E por que a Grécia está nessa situação? É isso que vamos esclarecer neste conteúdo. Eu sou o Gustavo Mieckx Ikoneski e você está no Econotalks. A Grécia enfrenta uma séria questão demográfica que pode levar o país a um colapso total em breve. Este é um caso peculiar, que até Elon Musk comentou em seu perfil no X, o antigo Twitter. Por algum motivo, a pequena nação europeia, berço da civilização ocidental e da democracia, costuma passar despercebida na maior parte do debate público. No entanto, a verdade é que a Grécia é um país cheio de particularidades. Você sabia, por exemplo, que Dom Pedro I foi convidado para ser rei da Grécia por volta da época da independência do Brasil? Pois é. Há pouco mais de uma década, a Grécia ocupou os noticiários devido à sua grave crise financeira, que ameaçava inclusive a própria União Europeia. O mais curioso é que ninguém parecia prestar muita atenção nas questões fiscais gregas até que esse dia chegou. Inclusive, quando se fala em dívida pública insustentável, sempre pensamos no Japão, com sua dívida equivalente a 225% do PIB. No entanto, esquecemos o segundo colocado, a própria Grécia, com 205% de relação dívida versus o PIB. Voltando às questões demográficas agora, a população grega está diminuindo constantemente, ano após ano, desde o ano de 2006. De lá para cá, a população grega encolheu em 1 milhão de pessoas. Em um país que tem apenas 10 milhões de habitantes, esse é o tamanho do problema. A Grécia está definhando aos olhos de todos. Mas afinal, o que está acontecendo por lá? O que tem levado a nação grega para esse buraco? O principal fator é aquele mesmo que tem afetado outros países ao redor do mundo: a queda nas taxas de natalidade. Na verdade, a taxa observada em 2022 foi a menor no país em 92 anos. A taxa de fecundidade, ou seja, a quantidade de filhos por mulher, despencou de 2,4 dos anos no 1970 para menos de 1,4 na atualidade. Para ser sustentável, essa taxa precisa ser pelo menos 2,1 filhos por mulher. No entanto, a Grécia tem um segundo fator que piora ainda mais a situação: sua crescente taxa de mortalidade. É até estranho falar dessa questão em um país desenvolvido, mas desde a crise de 2010, a taxa de mortalidade vem subindo na Grécia. A partir de 2020, essa tendência se intensificou. Tem sido relatados aumentos nos casos aí de insuficiência cardíaca, AVC, coágulos sanguíneos, o câncer, inclusive em indivíduos jovens. A mortalidade está atingindo em cheio a parcela mais produtiva da sociedade, o que torna o problema demográfico ainda pior. Sem dúvidas, a questão econômica também tem sua importância. Durante a crise que assolou a Grécia nos anos de 2010, o país perdeu nada menos que 1/4 da sua população produtiva, que preferiu emigrar para outras nações europeias. A maioria desses indivíduos era formada por pessoas bastante qualificadas, e a falta de perspectiva econômica levou muitos adultos daquela época a escolher ter menos filhos, ou simplesmente não tê-los. Hoje, 14 anos após o início da recessão, o resultado se tornou visível em inúmeros vilarejos gregos. As escolas estão completamente vazias, algumas estão simplesmente fechando as portas por falta de crianças. Em 2009, antes do estouro da crise, nasceram 118 mil crianças em toda a Grécia. Em 2017, esse número já tinha caído para 88 mil. Agora, o governo grego tenta desesperadamente reverter esse cenário por meio de programas estatais de incentivos. Já foram idealizados e realizados programas de subsídios para famílias numerosas, financiamento barato de casas para jovens, incentivos financeiros para a reprodução assistida e, é claro, tentativas de trazer mão de obra estrangeira para se estabelecer por lá.
Em 2020, o governo tentou conter a queda da taxa de fecundidade por meio de subsídios, fornecendo um abono de 2.000 euros para os pais de cada criança nascida no país a partir daquele momento. Naquela época, já se previa que 36% da população grega seria idosa até o ano de 2050, caso o cenário não fosse revertido. Como os números mostram, de lá para cá, a situação só piorou. E nem mesmo os imigrantes querem viver na Grécia. Quando os refugiados da África e do Oriente Médio começaram a inundar a Europa, a Grécia foi uma das principais portas de entrada aí para o velho continente. No entanto, praticamente ninguém ficou no país. Os imigrantes passaram direto para outras nações da Europa Central. Ao que tudo indica, todo mundo já sabia que a Grécia não tinha futuro. Em 2014, 1/3 dos gregos já vivia na pobreza. Quase metade dos aposentados, por sua vez, estava abaixo da linha da pobreza. O desemprego, especialmente entre os mais jovens, cresceu de forma assustadora e as perspectivas de uma melhora econômica no médio e no longo prazo era praticamente inexistente. Nesse tipo de cenário, ter filhos deixa de ser uma opção interessante. Filhos custam caro, não trazem retorno financeiro no curto prazo e sobrecarregam as contas domésticas. As decisões orçamentárias se transformam em restrições familiares, e foi exatamente isso que aconteceu na Grécia. Infelizmente, esse tipo de cenário tende a se tornar cultural. Os adultos da próxima década são os filhos únicos da década passada. Eles cresceram com a referência de uma família pequena, dificilmente buscando algo diferente disso. Na verdade, a Grécia terá sorte se esses futuros adultos ainda quiserem ter pelo menos um filho. As pessoas estão fugindo, abandonando a Grécia, buscando oportunidades melhores em outras partes do mundo. Na Grécia, portanto, ficaram os menos qualificados e menos dispostos a correr atrás de uma vida no exterior. O país ficou sem perspectiva. E não são subsídios estatais, bancados com dinheiro impresso do nada, que vão reverter esse cenário. Quando o próprio Elon Musk e outros afirmam que a Grécia caminha sim para um colapso populacional e econômico, eles não estão brincando. A situação é realmente séria e um colapso futuro é absolutamente factível. A crise econômica provocada pelo governo grego expulsou pessoas qualificadas do país, reduziu as famílias e destruiu a riqueza do povo. A Grécia definitivamente está caminhando a passos largos para o fundo do poço demográfico e econômico. E de lá, o berço da civilização ocidental tem poucas chances de sair. Se houver uma solução para a Grécia, esta será difícil, e não a curto ou médio prazo. Embora a Grécia possa parecer um dos melhores lugares para se viver no mundo, uma análise mais detalhada revela desafios e preocupações. Mesmo que o país esteja trabalhando para abordar algumas de suas deficiências, a crise demográfica e econômica está se agravando. A situação do país não é simples. E o futuro? O futuro não parece nada animador. A Grécia está à beira de um grande colapso. Você acha que o país conseguirá recuperar sua economia e sua confiança perante o cenário internacional? Deixe seus pensamentos nos comentários. Se não for inscrito, te faça esse convite, inscreva-se e ative o sininho para receber sempre nossos próximos conteúdos. Deixe o like se esse vídeo fez sentido para você. Na voz e na produção, eu, Gustavo Mieques Iconeschi. Até o nosso próximo encontro, pessoal. Aqui mesmo, no Econotalks.